Era por volta das 2 da manhã quando o telefone tocou com insistência. O som ecoou como um alarme dentro da casa silenciosa. A mãe, com um coração já apertado por um pressentimento inexplicável, atendeu com a voz trêmula. Do outro lado da linha, uma voz séria, direta. Seu filho sofreu um acidente grave. Ele está sendo levado para o hospital. Aquela frase foi como uma bomba que explodiu por dentro. O chão desapareceu. O tempo parou. O coração quase também. Ela deixou o telefone cair no sofá e correu para pegar a chave do carro. As mãos tremiam, os olhos marejados. Na mente, um turbilhão de imagens. O filho sorrindo, brincando, dizendo: "Te amo, mãe." A dor chegou como uma avalanche. A cada quilômetro, até o hospital, uma oração desesperada escapava dos lábios. Era um clamor sem forma, mas cheio de fé. "Deus, me ouve. Salva o meu filho. Ele é tudo o que eu tenho." No hospital, o tempo parecia andar em câmera lenta. As luzes frias, o cheiro de remédio, a movimentação tensa dos médicos. Ela se sentou em um banco de metal, o corpo curvado, as mãos apertadas como se estivessem segurando o último fio de esperança. O médico se aproximou com um olhar pesado. Disse que o estado era gravíssimo, que as próximas horas seriam decisivas. Ela ouviu tudo como se estivesse fora do próprio corpo. Lágrimas começaram a cair sem controle. A dor se tornou uma oração, muda. Não era só desespero, era entrega. Ela olhou para o teto branco e frio do hospital e disse em voz baixa: "Deus, só o Senhor pode fazer algo. Não deixa meu filho morrer. Eu clamo com tudo que tenho. Ele é meu milagre, meu presente. Sopra a vida sobre ele." Era o início de uma guerra espiritual, uma batalha onde a arma principal seria a fé de uma mãe que se recusa a aceitar o fim. Naquela madrugada, o hospital foi palco de um clamor que o mundo natural não ouvia, mas que o céu inteiro recebia. Era o tipo de oração que atravessa paredes, que sacode o invisível, que move o coração de Deus. E ali, diante da ameaça da morte, nascia uma certeza dentro dela: eu vou lutar com todas as minhas forças, em oração, até ver meu filho de pé novamente. E foi essa certeza que começou a transformar o desespero em propósito, o choro em clamor, a dor em fé. O sol ainda nem tinha dado sinal de nascer quando ela saiu da sala de espera. Os olhos inchados, o rosto marcado pelo choro, mas, dentro do peito, algo tinha mudado. Já não era mais apenas uma mãe desesperada. Era agora uma mulher revestida de fé. Ela havia tocado o fundo do poço naquela madrugada, e ali mesmo decidiu que não ficaria caída. Ela se levantaria em oração, mesmo que seus joelhos vacilassem. Mesmo que tudo ao redor dissesse o contrário, ela voltou para junto da cama do filho, onde os aparelhos apitavam como se marcassem os segundos entre a vida e a morte. Ela tocou levemente o braço dele e sussurrou: "Mamãe está aqui, e eu vou lutar por você, meu filho." Era como se naquele quarto silencioso, cada palavra ecoasse diretamente nos céus. Ela sabia que as circunstâncias eram graves, mas a fé que pulsava dentro dela dizia: não acabou. Deus ainda tem a última palavra. Nos dias que seguiram, ela transformou cada segundo em oração. Acordava e já começava a declarar versículos sobre cura. Ungia a testa do filho com óleo. Lia salmos em voz alta. Clamava com gemidos que nem ela mesma conseguia explicar. Quando os médicos diziam que o quadro era estável, ela agradecia como se fosse um milagre. Quando diziam que piorou, ela clamava como se fosse guerra. E de fato, era em casa. Ela separou um cômodo só para orar. Colocou um colchão no chão, uma Bíblia aberta e um caderno de anotações com promessas de Deus. Durante a madrugada, enquanto muitos dormiam, ela estava ali, de joelhos, muitas vezes em lágrimas, mas com fé. A fé não era ausência de dor, era resistência mesmo em meio à dor. Ela não deixava que as notícias ruins a calassem. Pelo contrário, quanto pior a notícia, mais forte era o clamor. Essa mulher não era uma pastora, nem conhecida por pregar. Ela não tinha títulos religiosos, mas tinha intimidade com Deus.
E essa intimidade foi sua força, porque no momento em que o mundo a chamou de louca, por acreditar na recuperação do filho, mesmo com os laudos dizendo o contrário, ela decidiu confiar em uma voz superior, a voz do Espírito Santo que sussurrava dentro dela, dia após dia: eu estou contigo. E assim, sem promessas humanas, sem diagnósticos animadores, mas com um coração incendiado pela fé, essa mulher se levantou. E quando uma mulher de fé se levanta, o inferno se abala, o céu se movimenta e o impossible começa a ser construído. Um dia de cada vez. Porque quando a fé se mistura com lágrimas, Deus transforma desespero em testemunho. E o dela estava só começando a ser escrito. As madrugadas já não eram mais vazias. Naquele quarto improvisado de oração, o tempo parecia parar. Ela dobrava os joelhos com o rosto no chão, e ali, no secreto, começava a batalha mais intensa. Da sua vida, não era mais só uma mãe aflita. Agora, era uma intercessora. Seus clamores não eram decorados e eram rasgados, carregados de dor, mas também de fé. Cada oração parecia incendiar o ambiente. O céu precisava ouvir, e ela não iria parar até ser ouvida. Entre um choro e outro, a voz saía trêmula, mas firme: Senhor, eu não aceito perder meu filho. Eu sei que o Senhor pode tudo. Sei que nada é impossível para ti. Ela clamava pelas promessas da Bíblia, repetia versículos em voz alta. Em alguns momentos, gritava em agonia. Em outros, apenas sussurrava com o coração quebrado. Mas, em todos eles, seu espírito estava em guerra. E ela sentia: algo estava se movendo no invisível. A presença de Deus era palpável. Algumas vezes ela sentia como se mãos invisíveis a tocassem, como se estivesse sendo sustentada por algo que não vinha dela. E era exatamente isso, porque aquela mulher já não tinha forças próprias. O que a mantinha em pé era a esperança de um milagre, e a certeza de que o clamor de uma mãe nunca volta vazio quando é dirigido ao trono de Deus. E ela continuava, insistia, perseverava, em um dos dias mais difíceis. Quando os médicos falaram que a situação havia se agravado, ela não se abalou. Entrou em seu quarto de guerra e começou a orar como nunca antes. Senhor, eu não aceito esse laudo. Eu rejeito essa sentença de morte. A vida do meu filho pertence ao Senhor, e eu declaro sobre ele: viverá e não morrerá. Enquanto orava, lágrimas escorriam pelo rosto, mas sua voz ganhava autoridade espiritual. Ela começou a jejuar. A cada refeição que abria mão, entregava um motivo específico: pela restauração dos órgãos, pela estabilização da pressão, pela recuperação dos pulmões, por paz em meio à dor. E em cada sacrifício, a fé crescia. O ambiente espiritual começava a mudar. Pessoas começaram a sonhar com um menino sendo curado. Outras sentiam no coração de orar por ele, mesmo sem saber de toda a situação. O clamor daquela mãe tinha chegado ao céu, porque quando uma mulher clama com fé, o céu não fica em silêncio. As orações dela, muitas vezes em forma de soluços, eram levadas pelos anjos como incenso ao altar de Deus. E o que ninguém via, menos nem os médicos, nem os amigos, nem os familiares, era que nas regiões celestiais, uma grande batalha estava acontecendo. Mas o céu já havia recebido a ordem: atendam essa mulher. O clamor dela tocou o coração do Pai. Era uma manhã comum, como tantas outras, desde o dia da internação. O clima ainda carregava a tensão dos dias anteriores, e no hospital, os sinais vitais do menino estavam sendo monitorados com cuidado redobrado. Médicos entravam e saíam com a mesma expressão séria, transmitindo cautela e incerteza. Mas, naquele dia, algo diferente estava prestes a acontecer. Algo que nem os especialistas poderiam prever, menos algo que só o céu sabia que viria: a mãe. Como em todas as manhãs, acordou antes do nascer do sol, lavou o rosto, se ajoelhou no chão e começou a orar. Mas dessa vez, sentiu algo diferente. Era como uma paz silenciosa que invadia o quarto, mesmo em meio à guerra. Ela não sabia explicar, não teve visão, nem ouviu voz audível, menos, mas sentiu. Algo no espírito dela dizia que aquele dia não seria igual.
E essa certeza trouxe um novo vigor à sua intercessão na unidade de terapia, enquanto os equipamentos apitavam em ritmo monótono. Um dos enfermeiros notou uma leve alteração positiva nos parâmetros do menino. Chamou a médica de plantão, que imediatamente entrou com sua equipe. Em minutos, os sinais antes instáveis começaram a se organizar. A febre desapareceu. A respiração ficou mais regular. Era como se um manto de vida estivesse sendo derramado ali. Um milagre estava em movimento, silencioso, mas poderoso. Horas depois, os médicos convocaram a mãe. Ela entrou na sala apreensiva, mas algo em seu coração já sabia o que estava por vir. A médica olhou nos olhos dela e disse: "Ainda não. Entendemos exatamente o que aconteceu, mas seu filho está reagindo. Os exames estão mudando. O quadro que ontem era crítico hoje está estável. Ele está lutando e está vencendo." Naquele momento, ela caiu de joelhos no meio do corredor e chorou, não de desespero menos, mas de gratidão. Pessoas que acompanhavam o caso começaram a testemunhar o que parecia impossível. Amigos, parentes, até mesmo enfermeiros comentavam entre si: "Esse menino tem uma mãe de oração." A história se espalhou rapidamente pelos corredores do hospital. E aquela que havia sido vista como desesperada, agora era vista como mulher de fé. Não porque tudo deu certo menos, mas porque nunca deixou de acreditar, mesmo quando tudo dizia o contrário. Na noite seguinte, ela voltou ao seu quarto de oração, mas dessa vez, não para clamar, e sim para agradecer. Com lágrimas nos olhos e as mãos erguidas, ela dizia: "Senhor, obrigada. Eu não mereço nada, mas o Senhor ouviu meu clamor. Obrigada por ter sustentado meu filho. Obrigada por ter me sustentado." E ali, no silêncio daquela noite, ela ouviu em seu espírito algo que jamais esqueceria: "Foi a tua fé que moveu o meu braço." O milagre não foi apenas físico. A cura que Deus realizou naquele menino foi só o começo de algo ainda maior. Quando ele voltou para casa, os dias de medo foram substituídos por gratidão. E cada canto da casa parecia carregar a memória viva do livramento. Mas havia algo novo naquela família. A presença de Deus, que agora ocupava o centro de tudo, não era mais uma vida de correria e distração. Era uma casa transformada pela oração. O pai, antes distante e frio, começou a enxergar tudo com outros. A fé da esposa, que ele antes achava exagerada, agora era motivo de admiração. Ele viu com os próprios olhos o que ela sempre dizia: que Deus ouve, que Deus age, que Deus é real. Tocando o rosto do filho e vendo sua vitalidade voltar, ele sentiu o peso da graça. E foi numa noite simples, sentado ao lado da cama, que ele segurou a mão da esposa e disse: "Me ensina a orar também." A mulher chorou. Não imaginava que veria isso tão cedo. Mas Deus, mais uma vez, a surpreendeu. Começaram a orar juntos, todas as noites. O filho também participava. Era pequeno, mas entendia que Deus havia feito algo por ele. E as orações antes solitárias agora eram acompanhadas por vozes que, mesmo tímidas, ecoavam fé. A família inteira foi se moldando, não pela dor, mas pelo testemunho vivo do que o céu pode fazer quando alguém decide lutar, no secreto, na igreja. O testemunho dele se espalhou. Pessoas que estavam desacreditadas se animaram. Que também oravam por seus filhos foram encorajadas. Homens endurecidos ouviram e se quebrantaram. Tudo porque uma mulher decidiu não entregar os pontos. Ela se tornou uma referência, mas não por vaidade, e sim porque era impossível negar que havia um Deus por trás de tudo aquilo. E todos queriam saber: "O que você fez?" E ela sempre respondia: "Eu apenas orei." A família passou a viver com um novo propósito. As prioridades mudaram, os momentos juntos agora tinham mais valor. O menino, com o tempo, foi ganhando ainda mais saúde, energia, alegria. O pai, com o coração curado, começou a liderar o lar espiritualmente. E a mulher, bem, ela permaneceu a mesma, continuou de joelhos, continuou intercedendo, porque ela sabia: a oração que move montanhas também mantém os milagres de pé. E foi assim que a dor virou fé, que o caos virou testemunho,
que um hospital virou altar, que uma mulher virou guerreira e que uma família foi transformada. Pela graça de Deus. Tudo porque uma mulher não desistiu. Não lutou com força humana, mas com armas espirituais. E no tempo certo, colheu o que plantou em lágrimas. Um lar restaurado, uma fé viva e um Deus que jamais falha. Ira Madragada. A casa silenciosa, o filho dormindo profundamente, o marido ao lado, e a paz, reinando, como um presente que só o céu poderia oferecer. Mas ali naquela sala marcada por tantas orações, ela voltou a se ajoelhar. Não por desespero, não por urgência, mas por gratidão. Era o clamor de uma mulher que viu Deus agir, que experimentou a presença do Altíssimo, invadindo sua dor e trazendo resposta. Era o clamor final, não de encerramento, mas de consagração. Ela fechou os olhos e respirou fundo. O coração batia calmo, mas cheio. As lágrimas vinham de novo, mas agora, de outro lugar. Não eram de angústia, mas de adoração. E em voz baixa, como quem conversa com um amigo íntimo, ela começou: Senhor, eu não tenho palavras suficientes para te agradecer. O que o Senhor fez pelo meu filho, pelo meu lar, é algo que jamais saberei retribuir. Eu só posso te entregar minha vida. De novo. Tudo é teu. A oração foi se estendendo. Ela relembrou cada noite em claro cada consulta, cada em que clamava e ouvia apenas o silêncio. Mas agora sabia, Deus nunca esteve ausente. Ele apenas estava preparando o tempo exato. Ela o adorava por isso. Mesmo quando não vi, o Senhor estava lá. Mesmo quando me senti sozinha, o Senhor já estava agindo. Obrigada por me sustentar quando eu queria desistir. Obrigada por me ouvir quando ninguém mais ouvia. Nesse momento, algo diferente aconteceu. Ela sentiu uma presença tão forte que não conseguiu mais conter as lágrimas. Era como se Deus estivesse ali, ao lado dela. Um calor suave tomou conta do ambiente. O Espírito Santo a envolveu. E ali naquele clamor, Deus começou a curar áreas do seu coração que ela nem sabia que estavam feridas. Começou a restaurar não só o que era visível, mas o que estava escondido lá no fundo da alma. Ela sentiu vontade de declarar: Senhor, eu te dou o meu filho de novo. Ele é teu. Cuida dele melhor do que eu poderia cuidar. Usa a vida dele para algo grande. Faz dele um instrumento teu. Que a história dele inspire outros. Que essa cura que vivemos seja um sinal do teu poder para essa geração. E falava, a paz aumentava. Era como se o céu dissesse: eu ouvi, estou aqui, estou cuidando. E foi nessa oração, nessa entrega total, que o ciclo se completou. Uma mãe que começou de joelhos em desespero, agora estava de joelhos em adoração. O clamor final foi o mais poderoso, porque ali não havia pedido, havia rendição rávia, fé e madura. Havia reconhecimento de que Deus é bom, mesmo antes da resposta. Mas ele respondeu, e agora ela só queria uma coisa: permanecer aos pés dele. Porque foi ali que tudo começou. E é ali que tudo permanece. Se você chegou até aqui, mulher de fé, saiba, essa história não é apenas sobre uma mãe e seu filho. Ela é sobre você. Sobre as dores que ninguém vê, os joelhos que se dobram em silêncio, as lágrimas que rolam no travesseiro enquanto todos dormem. Essa história é um reflexo da sua jornada, porque toda mulher de fé carrega dentro de si a força de 1000 batalhas e a suavidade de um coração que ama sem reservas. E Deus conhece cada detalhe. Talvez hoje o seu clamor seja por um filho, como o dela, ou talvez por um casamento, por um diagnóstico, por uma resposta que não chegou. Mas a palavra que ecoa agora sobre você é clara. Deus não esqueceu do que ele prometeu. O silêncio dele não é ausência, é preparação. E esse tempo de espera está gerando algo profundo. Está formando em você uma fé que não depende de circunstâncias, mas que se alimenta da confiança em quem Deus é. Mulher, o Senhor está levantando você como uma intercessora, uma sentinela do seu lar. Você não ora em vão, você não clama em vão. Cada lágrima que você derramou foi recolhida pelas mãos do Pai, e Ele mesmo está te dizendo agora: filha,
eu vi, eu ouvi, e no meu tempo, você verá o cumprimento de tudo. Há algo poderoso acontecendo enquanto você ora, enquanto você se mantém firme, enquanto você insiste em confiar. Agora feche seus olhos onde você estiver e receba essa oração profética. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada mulher que ouve esta palavra, que o teu Espírito Santo visite agora cada lar, cada coração, cada área que precisa de cura. Senhor, fortalece essa mulher que está cansada, que está lutando sozinha, que tem enfrentado guerras em silêncio. Renova as forças dela como a águia. Derrama sobre ela um óleo novo, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Deus, eu profetizo que portas vão se abrir, que respostas virão, que aquilo que parecia impossível se tornará testemunho, que filhos se levantarão restaurados, que famílias serão reerguidas, que o sobrenatural invadirá o natural, que esta mulher verá com os próprios olhos o cumprimento das promessas que o Senhor fez, e que, como a mãe da nossa história, ela volte aos teus pés, não só para clamar, mas para te adorar, porque já sabe que o Senhor é fiel. Espírito Santo, consola, guia, fortalece, e que esta mulher nunca mais duvide de quem ela é. Em ti ela é escolhida, é guerreira, é amada, e tem um chamado. Que ela se levante hoje, revestida da armadura de Deus, e caminhe com ousadia, em nome de Jesus. Amém. Você não está sozinha. Continue de joelhos, porque o céu está te por você.